Uhum. Pois é, bom dia pessoal, vamos começar aqui nossa aula. Nós paramos aqui um pouco em desenvolvimento de sistemas elétricos prediais, né? A gente viu algumas coisas de introdução sobre o que são sistemas elétricos prediais, algumas coisas até que vocês já viram anteriormente, né? Muitas dessas coisas aqui. E, né, projeto elétrico, é, soubemos um pouco o que é a norma, né, que rege os sistemas elétricos prediais, que é a NBR 5410. Lembrando, né, pessoal, que nosso curso aqui de desenvolvimento de sistemas elétricos, eletroeletrônicos industriais e prediais, a gente já falou da área industrial, né? Agora a gente está falando sobre a área predial, tá? Que vai ser o resto do nosso curso. Começando, né, por a gente se habituar, né, aos sistemas elétricos prediais, ok? E nisso a gente viu o que é um projeto elétrico predial, né? Esse material eu vou passar para vocês, né? É hoje mesmo, já devia ter passado, né? Aqui é a norma que rege esses sistemas, né? Que é a NBR 5410. Falamos um pouco sobre a parte de iluminação, né? Usando a NBR 5410, como é que é feita a iluminação. E vamos dar uma revisada hoje também. Falamos sobre a questão das tomadas, né? Onde elas são aplicadas, as tomadas, a gente descobriu que tem dois tipos de tomadas, as tomadas de uso geral e a tomada de uso específico. E observamos os critérios para usar cada uma delas, né? Vemos um pouco aqui sobre os diagramas, né, das tomadas, as figuras, né? E os padrões, né? Pelo mundo afora, né? Tem vários padrões utilizados. Vimos também um pouco sobre os padrões de tomadas de uso específico, né? São diversos, eu botei apenas alguns, tá? No caso aqui sendo utilizado em motores, fornos, então equipamentos de grande porte, né, que você não vai colocar numa tomada convencional como essa aqui que vocês estão vendo aqui, tá? Esse é um ponto a ser percebido aqui no slide. Continuando, nós temos aqui. Pois é, aí a gente começou a ver um pouquinho mais a respeito dos critérios específicos, né, para dimensionar tomadas e tudo mais, né? Isso aqui de acordo com a norma que eu acredito que vocês já utilizaram até em outras disciplinas. E ficou esse exercício aqui, tá? Pra gente fazer. Não sei se eu mando pra vocês no. Não, eu vou fazer, né? E na lista eu boto um exercício para vocês fazerem. Mas primeiro eu tenho que fazer, não é mesmo? Então vamos lá, né? Nesse caso aqui, dada a planta baixa, calcule quantas tomadas e pontos de iluminação são necessários por cômodo. Então, pessoal, isso aqui é uma planta baixa, né? Vocês já devem conhecer um pouquinho sobre elas. É a planta baixa da residência, né? Digamos que é o mapa da sua residência com todas as dimensões, né? Das áreas, enfim. Tem sala, quarto, banheira, área de serviço e cozinha. Aqui tem 1, 2, 3, 4, 5 cômodos, né? Então a gente tem que dimensionar tomadas, né? E o que mais ele pede? E luz, né? Vou botar aqui, ponto de iluminação, luz. Tomadas de luz para cada cômodo, tá? E ele quer também a potência, tá? A potência é dada, tabelada pela NBR 5410, como a gente viu anteriormente. Vamos começar pela tomada, né? Para fazer essa questão, é só vocês observarem aqui, ó. Primeiro você pode fazer o levantamento de cargas, tá? Usando uma tabela e tudo mais, mas eu vou fazer aqui mais rápido, tá? Pra gente finalizar rápido aqui, pra gente poder avançar no assunto. Vamos lá, quantas tomadas eu vou ter, né? São 5 cômodos e os critérios para determinar a quantidade de tomadas de uso geral, que é o TUGs, são recinto com área inferior a 6 metros quadrados, no mínimo uma tomada. Recinto com área superior a 6 metros quadrados, no mínimo uma tomada para cada 5 metros ou fração de perímetro. Cozinhas e copas, uma tomada para cada 3,5 metros ou fração de perímetro, né? Então vamos lá. Primeira coisa é o critério de quantidade, depois o critério de potência. Pelo critério de quantidade, né,
inferior a 6 metros quadrados, no mínimo uma tomada. Cozinhas e copas, né? Já tem aqui, ó, uma outra regra. Uma tomada para cada 3,5 metros. Tudo bem. Vamos aqui então aqui, ó, achar alguma área que condiz aqui, né, com o que a gente quer. Ponto A, né? Área inferior a 6 metros quadrados. Vamos ver se a gente tem algum cômodo que a área é inferior a 6 metros quadrados. Vamos ver se a gente acha aqui. Tem alguma, pessoal? Vocês conseguem visualizar aí? Vou colocar o calculador aqui do lado. Olá, professor. Oi, pode falar. Você tá gravando essa aula, não tá? Tô sim, Elvis. Tá ok, muito obrigado. Nada. E aí, pessoal, alguém consegue verificar locais com área menor que 6 metros quadrados aí? Tem vários, professor. Tem o banheiro, Banheiro, muito bem. área de serviço, cozinha. Muito bem, o banheiro e a área de serviço, né? Muito bem. A cozinha, né, é um pouco mais complicado, porque ela entra numa outra regra, que é essa aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui pra você. Que é a regra C. Porque geralmente, pessoal, a cozinha é um local que você vai ter muitos equipamentos. Aí por isso a gente não bota só uma tomada, tá? Mas tá certo, né? Aqui provavelmente tem menos de 6 metros. Mas vamos considerar agora pelo critério A aqui, ó, de quantidade, apenas a área de serviço e o banheiro, né? Então, nesse caso, a área de serviço vai ter no mínimo, né, uma tomada. Pessoal, isso aqui é tudo no mínimo, tá? Não quer dizer que você não possa pôr mais. Você pode pôr mais, mas aqui é o mínimo que a norma estabelece, tá? Então, o mínimo que se espera de um ambiente com uma área menor que 6 metros quadrados é uma tomada. Se você não colocar, você está indo contra a norma. É por isso que existe a questão da norma, tá? É mais ou menos para isso. Então, vamos aqui, né? Então, vamos lá. Vou começar pela área de serviço. Só um momento, pessoal. Aqui não está muito bacana. Open. Acho que eu vou fazer um pouco mais calmo, tá? Beleza. Vamos lá, como a gente mencionou, a área de serviço. Vamos começar aqui. Caramba. Ih, só um momento. Vamos lá, área de... Bota só essa aqui pra dar. Área de serviço. Então a gente já tem uma TUG, né? Vou botar aqui TUG. Banheiro. Também, né? Área inferior, né? A 6 metros quadrados, uma TUG. Aí vamos pro quarto. Então, área de serviço, vamos chamar aqui de 1, 2, 3. Então, vou botar aqui 1, 2, 3. Quarto. Bom, o quarto, pessoal, ele já tem, né, uma área maior que 6 metros quadrados, tá bom? Então, vamos lá pela regra, né? Uma área maior que 6 metros quadrados. Para quem não pegou, né, essa parte, deixa eu pegar a calculadora aqui para vocês, ó. Vamos aqui, ó. O quarto, né? O quarto, pessoal, ele tem 2,5 por 3 metros, né? Então você vai lá, 2,5 vezes 3. Olha, ó, deu 7,5 metros quadrados, tá? A área, né, você calcula então pelo comprimento vezes a largura do cômodo, tá bom?
Por isso que a área de serviço, por exemplo, né, a gente passa 1,5 vezes 1,5, né? É uma área quadrada de 1,5. 2,25 metros quadrados. O banheiro também, ó, é 1,5. Lá embaixo, ó, tem 3. Então, vai lá, 1,5 vezes 3, 4,5 metros quadrados. Tá? Por isso que elas são inferiores a 6, né? Foi calculado. Tá? Já o quarto, ó, observem que ele tem 2,5 por 3. Então, é só calcular, né? Fazer 2,5 vezes 3, vocês vão ver que a área dele vai ser superior a 6 metros quadrados. Então, o que que a norma diz, né? Que quando a área é superior a 6 metros quadrados, no mínimo uma tomada para cada 5 metros ou fração de perímetros. Bom, agora a gente vai ter que entender uma questão chamada perímetro, né? Então, observem que o perímetro, pessoal, do quarto, ó, vou colocar uma setinha aqui, ó. O que que é o perímetro do quarto? É a soma dos lados, tá ok? Então, se você tem 2,5 desse lado, você vai ter 2,5 desse outro, né? Óbvio. Se você tem 3 metros aqui embaixo, você tem aqui em cima quanto? 3 metros também, né? É isso? Então, perímetro é a soma de todos os lados, né, desse local. Então, vamos somar aqui 2,5 por 2,5. 5, né? 3 mais 3, 6. A soma fica 5 mais 6, né? Vai dar quanto? Dá uns. Muito bem. Deu 11, né, pessoal? E vamos ver então aqui o que que a norma diz. A cada 5 metros, você tem que ter uma tomada ou fração de perímetro, né? Então, o que que seria essa fração? Sim, vai ser 2 tomadas no mínimo, certo? Então, vamos botar aqui, ó, 2 tomadas, né? Beleza? Vamos aí pro próximo, que é a sala. Vamos chamar a sala de 4, tá? A sala, a mesma coisa, pessoal. Se você tem 4, aqui é 4,15 de um lado, vezes 3. Para facilitar, o que que eu faço? Eu somo 4,15 mais 3 vezes 2, tá? Porque são cômodos retangulares, né? Então não vai ter muito problema. 4,15 mais 3, aí você multiplica por 2, vai dar 14,3 metros de perímetro aqui na sala, né? Então, o que que a norma diz? Vamos lá. Na sala, pessoal, o mínimo que vai ser... Como deu 14,3, né? E a cada 5 metros de perímetro, você tem que ter uma tomada, né? Aí, o que que você vai fazer? Vou tentar aqui diminuir. Deu 14,3 aqui, ó. Divide por 5, vocês vão ver que deu 2,86 tomadas, né? Mas não existe isso, né, pessoal? Então a gente vai arredondar para 3, né? Então vai ter então 3 tomadas na sala. Para quem não entendeu, pessoal, eu calculei o perímetro da sala. Ela tem 3 metros de largura e mais 4,15 de comprimento. Multiplique isso por 2, vai dar 14,3 de perímetro. Divide por 5 porque a norma me diz que a cada 5 metros de perímetro, uma tomada. Ou fração de perímetro. Então, como deu uma fração aqui, ó, eu adiciono mais uma tomada. Tá? Então, a sala vai ter 3 tomadas, né? 3 TUG, né? Aí vem a cozinha. Deixei a cozinha por último porque ela vai estar num critério especial aqui, ó. Que é a cozinha e copa, uma tomada para cada 3,5 metros. Então a cozinha ela tem que ter uma tomada a cada 3,5 metros de perímetro. Tá? Então vamos calcular o perímetro aqui dessa cozinha. Então verifiquem que ela tem 3,5 de comprimento, ou de largura, né? E 1,5 de comprimento. Qual vai ser o perímetro? Você soma 3,5 mais 1,5, que vai dar o que, pessoal? Vai dar 5, né? 5 vezes 2 vai dar 10. Então a cozinha tem 10 metros de perímetro. Tá?
Então o que a gente vai fazer? Vai botar aqui 10 dividido por 3, não? Era 3,5. 3,5, né? Você pega aqui 10, que é o perímetro da cozinha, e divide por 3,5. Vai dar 2,85. De novo deu uma fração. Aí o que você faz? Adiciona mais uma tomada. Então na cozinha a gente vai ter 3 tugs. 3 tomadas de uso geral. Então é bem mais ou menos isso, tá, pessoal? Esse foi a determinação das quantidades, tá? De cada local. Então você vai ter na área de serviço uma tomada, no banheiro uma tomada, no quarto 2 tomadas, na sala 3 tomadas, na cozinha 3 tomadas, obedecendo os critérios de quantidade que a gente tem aqui no slide passado. Beleza? Sobre critério de potência, pessoal, não sei se a gente faz, se dá tempo ainda. Vamos fazer só o critério de potência para as tomadas, tá? E aí a gente passa para um outro assunto, senão a gente não vai avançar muito. Ó, para o critério de potência, deixa eu apagar esse lado aqui para a gente poder ler, né? O critério de potência ele diz que banheiro, cozinha, área de serviço, você tem que no mínimo 600 volt-ampere por tomada até 3 pontos. Então vamos lá. Em banheiro, cozinha e área de serviço, nós temos que ter potência de 600 VA por ponto de tomada até 3 pontos. Observe que na minha área de serviço tem uma tomada, meu banheiro tem uma tomada e minha cozinha tem 3 tomadas. Então, cada uma dessas tomadas aqui, como está menor que 3, né? Todas elas vão ser de 600 VA. Então, como a gente faz isso? Então, a potência da área de serviço é uma TUG, né? Então, é 600. Potência do banheiro, uma tomada, 600. Porque é apenas uma tomada, viu, pessoal? Cozinha, a gente tem 3. Nesse caso aqui, vai ser 600 vezes 3. Então, vamos lá. Que vai dar o quê? 1800, né, professor? 1800, exatamente. 1800 volt-ampere. Entenderam? Esse foi o critério da potência para a área de serviço, banheiro e cozinha. Tá? É muito fácil a potência, só tem esses dois critérios. Então, nos demais cômodos ou dependências, no mínimo 100 volt-ampere por ponto de tomada. Então, nos demais cômodos, cada tomada vai ter 100 volt-ampere. Então, no quarto você vai ter duas tomadas de 100 volt-ampere, que vai dar o quê? 200, né? E na sala, 3 tomadas, né? Lembrando, sala não é área de serviço, banheiro ou cozinha, que eu usei 600 volt-ampere. Sala é o segundo critério, que é o critério dos demais cômodos, que é 100 volt-ampere por tomada. Por que isso? Porque geralmente, pessoal, em área de serviço, em cozinha e banheiro, né? Quando a gente projeta uma residência, a gente imagina que no banheiro você vai colocar o quê? Um chuveiro elétrico, principalmente aqui no Brasil, né? Um chuveiro elétrico. Tá? Você vai ter outros equipamentos elétricos, né? Banheira, tem aquelas banheiras elétricas, né? Área de serviço, o que tem na área de serviço, pessoal? Equipamentos também de grande porte, né? Máquina de lavar, né? Essas coisas, de secar. Cozinha não precisa nem falar, hoje em dia, né? Geladeira, aqueles grills, né? Que tem hoje em dia. Então, diversos itens que tem na cozinha que podem, né? Demandar muita carga. Por isso que na projeção você coloca uma potência maior na área de serviço, no banheiro e na cozinha. Beleza? Já na sala, vamos aqui, ó. São 3 TUG de 100 volt-ampere, né? Vou colocar aqui, ó, a base, 100 VA. Vou botar aqui de base, né? Não, vamos lá. Aqui a gente determinou que na sala tem 3 TUG, né? Potência vai ser igual a 3 vezes 100 pela norma. Potência vai dar o quê? 300 volt-ampere. No quarto aqui era 2 TUG, né? Vou escrever aqui para ficar mais bacana, né, pessoal? Que o espaço tá... Deu 2 vezes 100.
que deu 200 volt-ampere. Banheiro era 3, potência foi 3 vezes 600 pela primeira norma, 1800 volt-ampere. Área de serviço era 1. Como é só uma, né? Professor, banheiro não é uma tomada só? Não, vamos ver aqui. Ah, é. Desculpa aí, ó, Ronald. Estou confundindo aqui. Realmente, a gente... Olha, ó, muito bem. A gente, né... Na nossa primeira parte do exercício, que foi determinar a quantidade de tomadas, a gente viu que o banheiro era uma área inferior a 6, né? E a gente botou só uma tomada. Então é isso. Valeu. Um TUG, potência igual a 600 volt-ampere. Na cozinha, que era 3, né? Então vamos lá. 3 TUG. Pronto. Pessoal, esses exercícios aqui são... Eu tenho também da iluminação, só que eu não vou fazer porque aí a gente, como nossas aulas são bem curtas, aí não vai dar tempo da gente avançar muito. Mas isso aqui, só relembrando, é uma revisão, tá? Porque vocês já fizeram isso nas outras disciplinas e é só para vocês reverem, né? Porque a gente talvez vá usar, né, esses conhecimentos de tomada, né, onde você vai colocar um equipamento durante nosso curso aqui. Então, vocês viram lá nas outras disciplinas onde coloca, né, vocês, vou colocar nesse ponto vai espaçando os pontos, né, onde vai colocar as tomadas. Vocês fizeram o levantamento da carga certinho, usando aquela tabela, né? Então, aqui a gente não vai fazer isso, que não é o nosso objetivo, tá? Isso aqui é apenas uma revisão, né? Eu vejo que muitos de vocês já estão habituados, né, com esse levantamento, né? Que é muito bom, tá? Então, a gente vai estar avançando aqui, beleza? Alguma dúvida, pessoal? Nenhuma, professor. Beleza, muito bem. Então vamos lá, pessoal. Avançando aqui no conteúdo. Bom, o próximo assunto aqui do nosso conteúdo de sistemas elétricos prediais é a proteção de sistemas elétricos. A gente vai rever alguns conceitos de proteção de sistemas elétricos, né? Pessoal, existem basicamente três dispositivos que atuam em proteção de sistemas elétricos. Dois tipos de dispositivos. Os dispositivos que atuam contra sobrecorrente e os dispositivos que atuam sobre sobretensão. A sobrecorrente, pessoal, a gente vai estudar aqui um pouco os dispositivos que atuam sobre ela. Pela norma NBR 5410, nós temos dois tipos de sobrecorrentes, tá, que existem nas instalações prediais. Sobrecorrente por correntes de sobrecarga e sobrecorrente por correntes de curto-circuito. Então, o que é uma sobrecorrente? Pelo que a gente pode imaginar aqui, são correntes elétricas, né, que excedam o valor da corrente nominal do projeto. Por exemplo, você tem um circuito como a gente calculou ali do banheiro, tá? Então nós temos lá o banheiro, que digamos que a corrente máxima projetada para o condutor, né, é de 10 A. A partir do momento que essa corrente máxima é ultrapassada por algum motivo, pode ser curto-circuito ou sobrecarga, você já está em uma situação de sobrecorrente. Então, digamos que o projeto do banheiro é para 10 A, né, no circuito do banheiro, e está sendo utilizado 15 A. Então, você já está numa situação de sobrecarga daquele cômodo, daquele circuito daquele cômodo, tá? Sobrecarga, tá? Se a corrente estiver muito alta, né, geralmente é curto-circuito, né? No caso, quando ocorre o curto-circuito, a corrente é elevada teoricamente a infinito, né? Não é porque quando a corrente ultrapassa muito a corrente do condutor, o condutor queima, né? O condutor começa a se romper, né? E aí você vai ter os incêndios. Mas enfim, vamos focar aqui sobre sobrecorrente. Existem dois casos, a sobrecarga e o curto-circuito. Aqui eu botei algumas definições, né? A corrente nominal é o valor eficaz da corrente de regime contínuo ou permanente que o dispositivo é capaz de conduzir indefinidamente, né? Então, a gente viu a corrente nominal do motor, né? Tem a corrente nominal do condutor, motor, condutor. No caso de um circuito predial, a gente tem que se basear muito no condutor elétrico que você está utilizando, tá? E o condutor é projetado, como vocês sabem, de acordo com o levantamento da carga que a gente meio que fez aqui, né?
A sobrecorrente, né, são correntes elétricas cujos valores excedem o valor da corrente nominal, como eu mencionei. E elas podem ser acima das características do projeto ou por falta elétrica, que é o curto-circuito. Aqui a sobrecarga produz elevação da corrente do circuito a valores, em geral, de algum percentual acima do valor nominal. É como eu mencionei para vocês, né? A sobrecarga ela não é um curto-circuito. É você ter um circuito elétrico que você tem um valor nominal. Digamos que, por exemplo, que eu dei 10 amperes. Só que por algum motivo, pode ser o seu sistema, por exemplo, no caso, vou dar um exemplo de como isso pode acontecer. Acontece muito, né, na indústria, no predial, né, vamos ver, né. Vamos lá, um equipamento que já está muito desgastado. Tá, digamos, uma máquina de lavar louça ou uma máquina de lavar roupas que já está muito desgastada e ela, por esse desgaste, está consumindo mais corrente do que o normal. Tá bom? E aí acaba que gera uma sobrecarga se o seu circuito não estiver bem projetado. Então, essa questão da sobrecarga, né, é quando a, a, a corrente ela ultrapassa algum percentual a mais do que a corrente nominal, coisa de 10, 20, 30%, tá? Já o curto-circuito é diferente, pessoal. O curto-circuito é uma falha nos teus dispositivos elétricos lá da sua instalação, que faz com que a corrente passe livre em um determinado ponto, né? Tá ok? Então esse é um curto-circuito, certo? Geralmente quando a fase e o neutro se encontram. Pode ser também um curto-circuito causado por fiação ou um curto-circuito causado por um dispositivo que já está, né, nas últimas aí de funcionamento, tá bom? O curto-circuito, a corrente, ela não passa apenas um pouco da nominal, ela passa muito da nominal, né? Ela chega a destruir o condutor, né? A ele se romper e gerar calor, né? E incêndio, tá? Então, o curto-circuito é um dos problemas mais que mais acontece, tá? Só que a sobrecarga ela também acontece muito. E a sobrecarga, pessoal, em projetos mal dimensionados, ela pode acarretar problemas muito grandes no futuro, porque ele é um problema que é um problema que se estiver mal projetado, você não percebe facilmente, tá? A sobrecarga, a não ser que você faça uma medição de corrente, o que é muito difícil, né? Normalmente a gente não faz isso. Então, as correntes de sobrecarga são problemáticas também, tá? E geralmente você não detecta facilmente, tá bom? E com o tempo ela pode gerar também os mesmos efeitos do curto-circuito, só que mais lentamente. O curto-circuito não, acontece, você já percebe que aconteceu, né? Já a sobrecarga não, tá? Mas os dois são problemas de sobrecorrente. Ok, pessoal? Existem apenas esses dois tipos de sobrecorrente. Então vamos avançando aqui, ó. Agora a gente vai falar um pouco sobre os dispositivos que atuam contra a sobrecorrente. O primeiro dispositivo é o disjuntor, né? Também chamado de disjuntor termomagnético. Ele é um dispositivo responsável por monitorar e controlar a corrente elétrica, interrompendo o fluxo de energia sempre que identificar um pico que ultrapasse o considerado adequado. O disjuntor ele protege a instalação elétrica de curto-circuito e sobrecarga, né? Se estiver bem projetado, né? Claro. Os disjuntores, eles possuem três funções. Existe o disjuntor de manobra, tá? Que ele é a abertura ou fechamento voluntário do circuito, né? Aqueles que você vão lá no disjuntor e você abre e fecha quando você quiser. Existe ele também. Aqui, desculpa, pessoal, aqui são as funções do disjuntor. Ele pode ser para manobra, ou seja, você também pode ir lá e desligar e ligar quando você quiser, tá? Ele pode servir também contra a proteção de curto-circuito, que isso aí já é automático, né? Na sua instalação, quando ele detecta um curto-circuito, ele já rompe, né? No caso, ele já protege seu circuito. Ele é atuado por um atuador magnético, que é uma solenoide, que efetua a abertura do disjuntor com aumento instantâneo da corrente elétrica. Então aqui, né, ele detecta a corrente elétrica aumentando, ele já protege seu dispositivo. Como ele faz isso? Ele rompe, né, as ligações elétricas, né, o contato elétrico entre dois pontos. Então, vamos lá, aqui tem o ponto A,
e aqui o ponto B, né? E aqui no meio nós temos um disjuntor. Então, se aqui ele está mandando para uma carga, vou colocar aqui uma resistência, tá, pessoal? E aqui o terra. Se por algum motivo acontece um curto-circuito aqui, observe. Se por acaso acontecer um curto-circuito, o que eu fiz? Eu criei uma passagem de corrente menor do que a carga. Aí o que vai acontecer com a corrente? Ela vai aumentar. O disjuntor detecta esse aumento de corrente e o que ele faz aqui, ó, internamente ele faz o contato entre A e B. Ele imediatamente ele rompe esse contato, tá? E aí deixa de fornecer energia para o ramo, né? Digamos assim, para o ramo problemático do seu circuito, tá? Então o funcionamento do disjuntor é esse, ele retira os contatos entre os ramos problemáticos. E existe também, né, a função... Opa! Um momento, pessoal. Nossa. Existe também a função de proteção de sobrecarga. Aí, pessoal, deu uma travada aqui no meu... Beleza. Já a proteção de sobrecarga, ela é mais sutil, né? Acontece através de um atuador bimetálico. É muito parecido com aquele relé térmico que a gente viu nas aulas passadas, que esse atuador bimetálico ele é sensível ao calor e provoca a abertura quando a corrente elétrica permanece por um determinado período acima da corrente nominal do disjuntor. Então o que acontece? Por que eu mencionei que esse aqui é uma função mais sensível? Porque ele acontece devido ao calor, tá? Então você vai aquecer, se algum dispositivo tiver em sobrecarga, como eu mencionei, por exemplo, o circuito do meu banheiro, não, vamos lá, da minha área de serviço, a corrente nominal dele é de 10 A. Se por um acaso eu tiver com uma corrente de 12 A e meu disjuntor for projetado para 10 A, ele vai esquentar esse atuador bimetálico do disjuntor, vai levar um certo tempo para esse atuador bimetálico esquentar completamente. O que acontece com o metal quando ele esquenta? Ele dilata, né? Então ele vai dilatando e vai rompendo sutilmente, digamos assim, o contato elétrico, tá? Já quando ocorre curto-circuito, não, pessoal, é praticamente instantâneo a atuação, tá, ok? Porque no curto-circuito você não passa um pouco, né, da corrente nominal, você passa muito. Então é impossível, né, o disjuntor não atuar nesse caso, a não ser que estiver muito mal projetado, tá? Dúvidas, pessoal, quanto ao disjuntor? Beleza. Acho que eu tenho muitas dúvidas porque eu não tava assistindo a aula. Tudo bem, se você pode falar também, não tem problema. Eu vou assistir a aula e depois eu entendo como vai ser. Beleza, então beleza. Então vamos lá. Aqui é um desenho do disjuntor, né? Tá bem ruim, né? Pessoal, desculpa aí. Mas, enfim, aqui são só algumas questões eletromecânicas do disjuntor, tá? Não é muito interessante pra gente agora. Depois eu vou alterar esse slide e vou botar uma imagem melhor. Bom, agora vamos saber o dimensionamento do disjuntor seguindo na norma NBR. NBR 5410, né, pessoal? Sempre esqueço. Então vamos lá, né? Existem, né, 3 critérios para o dimensionamento de circuitos com disjuntores, né? Aqui é o critério da iluminação, das tomadas de uso geral e disjuntores para tomada de uso específico. Para iluminação residencial, como é iluminação, você não precisa de um disjuntor muito com uma corrente muito alta, né? Então, para iluminação, normalmente você utiliza disjuntores de 10 A, tá? E cabos condutores devem ser no mínimo de 1,5 milímetros quadrados de seção transversal, né? Para quem não entendeu, vamos lá.
vocês já devem ter visto isso nas aulas, tá, pessoal? Mas todo disjuntor, quando você vai comprar, né? Deixa eu botar aqui para vocês uma imagem. Todo disjuntor que vocês forem comprar, eles têm as especificações técnicas dele, né? Então, por exemplo, esse aqui é um disjuntor bem comum, né? Monopolar, o que significa isso? Que ele só tem dois polos aqui, né? Ou melhor, ele só atua em um fio, né? Digamos assim. Pode ser tanto fase quanto neutro, tá? Você só entra com uma parte do circuito aqui, por exemplo, eu entro com a fase, tá? E, né, o disjuntor ele vai ter também uma unidade, que é a corrente máxima dele, que no caso aqui é 10 A. Esse aqui é o mais comum, disjuntor de 10 A, tá? Então é isso que a norma está falando lá, né? Quando ele fala que no circuito de iluminação, o máximo que você vai utilizar é um disjuntor de 10 A, tá? Ó, os disjuntores não devem ser superior a 10 A. Então, pessoal, quando vocês forem fazer os circuitos, né, vocês têm que saber que circuito de iluminação, ele é separado do circuito das tomadas, né? Tá ok? Isso aí vocês já devem ter estudado anteriormente. Já para o circuito da tomada, né? Então você fez o seu circuito de iluminação com disjuntor de inferior a 10 A e vai fazer o circuito das tomadas, né? Para o circuito da tomada você vai ter um disjuntor, tá? E ele não deve ser superior a 20 A. Com os cabos condutores sendo de 2,5 mm² de seção transversal. Tá bom? Em circuitos com tensão de 127 volts, a soma da potência não deve ultrapassar a 2.540 watts. Como o nosso circuito aqui de São Luís é 220, ó, a soma da potência não deve ultrapassar 4.400 watts. Bom? Já para tomada de uso específico, você tem que dar uma olhada no manual do equipamento específico que você vai utilizar. E geralmente na tomada você está descrito o disjuntor correto. Tá? Então se você vai ligar um motor, uma bomba, né? Provavelmente no manual você vai ter aqueles especificação técnica, né, pessoal? Vocês vão ver lá as especificações técnicas que a gente aprendeu. Você vai ver lá que tem o que? Corrente nominal, né? Fator de serviço. Com fator de serviço e a corrente nominal você consegue determinar, né? Contator, né? Ou então pode ser também um disjuntor, se você não estiver usando um motor menos potente, né? Então tudo isso você consegue com aquele nosso primeiro assunto que a gente estudou, tá? Então para tomada de uso específico, o dimensionamento de disjuntor ele é de acordo com o equipamento que você está ligando lá nessa tomada, beleza? Então esses são basicamente os três critérios para disjuntores, tá? Iluminação, tomada de uso geral e tomada de uso específico. Os disjuntores eles também têm umas curvas de operação, né? Que são, no caso, a curva B, as mais usadas, né? Curva B, curva C e curva D. Essas curvas elas indicam, né? Quantas vezes a corrente nominal do disjuntor ela pode ser permitida pelo disjuntor por um espaço de tempo. Por exemplo, pessoal, eu tenho um disjuntor de 10 A. Eu estou usando nele um motor elétrico, tá? É só uma hipótese. Só que esse motor, a gente já viu nos estudos de motores, o que acontece na partida do motor? A corrente dele ele sobe e permanece depois, né? Sobe e desce. Porque na partida você sai do estado inercial, né? Que a gente chama, que é o estado do motor parado. Para tirar algo, é bem intuitivo. Quando você tira algo que está parado e você movimenta, você vai ter uma força inicial, né? Maior do que a força quando o sistema já está rodando, né? Certo? Então essa força inicial do motor, você gera uma corrente que ultrapassa o valor nominal do motor. Digamos que aqui o motor aqui é 8 A e a corrente de pico deu 15 A. No entanto, eu estou usando um disjuntor de 10 A nesse motor. Se eu tiver uma curva, é isso que significa a curva, né, dos disjuntores. É você conseguir absorver essas curvas dos equipamentos. Tá, ok? Então, por exemplo, eu posso ter um disjuntor de 10 A que consegue absorver esses 15 A aqui máximo do motor no tempo que ele
precisa, né, para funcionar. No caso aqui, pessoal, é bem rápido, né? É coisa de, vamos dizer que 100 milissegundos, né? Então, se o disjuntor não tiver projetado para isso, ele rompe, né? Então você não vai ter o seu motor funcionando com esse disjuntor. Aí você vai ter que procurar um disjuntor que aguente mais essa curva de corrente aqui desse motor. Isso é só um exemplo, né? E aí vamos ver cada uma das curvas, né, aqui. Eu só dei um exemplo de como é que é basicamente a função dessas curvas de disjuntores, né? No caso, a curva B são indicadas para cargas resistivas com pequena corrente de partida. Olhem só, corrente de partida a gente acabou de ver, né? Por exemplo, aquecedores elétricos, fornos elétricos, lâmpadas incandescentes e atua em corrente de curto de 3 a 5 vezes a corrente nominal. Ok? Os juntores de curva C são indicados para cargas de média corrente de partida. Por exemplo, motores elétricos, lâmpadas fluorescentes e máquinas de lavar louças. E eles atuam em corrente de curto de 5 a 10 vezes a corrente nominal. Então, pessoal, o que eu estou dizendo aqui é que esse pico de corrente aqui, ó, na curva C, ele consegue absorver até 10 vezes a corrente de 10 A. Então, se tivesse uma corrente de 100 A por um espaço, lembrando, é um espaço curtíssimo de tempo, tá, pessoal? Porque mais que isso, você prejudica a instalação. Então, no caso aqui, esses disjuntores de curva C conseguem absorver até 10 vezes a corrente nominal, né, do disjuntor. Já o de curva D são indicados de cargas de grande corrente de partida. Por exemplo, transformadores. E eles atuam com corrente de curto de 10 a 20 vezes a corrente nominal. É o mesmo exemplo que eu dei anteriormente, né? Então é isso. As curvas, elas servem... Vamos supor, se eu procurar um disjuntor para o meu circuito, Certo. vamos supor, um circuito de uma casa, Isso. eu vou escolher o C porque é um dos mais seguros. Já o D, eu acho que é mais para indústria, né? Que precisa de motores gigantescos. Com certeza, exatamente. Transformadores você não vê também aí muito em residência e tudo mais. Geralmente para as residências, para os circuitos de iluminação, Ronald, que é aqueles circuitos mais de 10 até 10 ampere e tudo mais, a gente usa a curva B. Porque é só iluminação, né? Iluminação você não tem partida, digamos assim, né? É muito grande, então curva B. Para o resto, né, para tomada, entre outras, para os circuitos de tomada, lembrando, né, pessoal, circuito de iluminação é um circuito diferente do circuito da tomada, por exemplo. Para circuitos de tomada, geralmente é a curva C, tá? Nas residências. Geralmente esses dois juntores, como você falou, que utilizam em residência, o B e o C. B normalmente para iluminação, C normalmente para as tomadas de uso geral. Lembrando, né, pessoal, cada caso é um caso, eu estou aqui falando em geral o que existe, tá? Mas cada caso é um caso, você vai ter que ir na residência, fazer as medições de levantamento de carga e você vai descobrir corretamente. Mas normalmente é curva C, tá? Em tomada, né? E curva B em iluminação, né? Tá ok, pessoal? Então vamos embora. Bom, aqui é como dimensionar o disjuntor para cada circuito, tá? E olha só o que ele usa, pessoal. Lei de Ohm, né? Aí vocês vão perguntar, professor, uma lei de Ohm não é R igual a V sobre I? Sim, pessoal, só que aqui o P, o que pode ser o P? P é igual a V vezes I, não é isso? E você pode transformar o P também para ficar em resistência. Mas normalmente a gente não usa resistência, por quê, pessoal? Porque quando a gente dimensionou lá as tomadas, o que a gente usou? Potência, né? A gente não usa a resistência, tá ok? A gente usa a potência do seu dispositivo. Mas isso aí também é lei de Ohm, tá? A potência ela é derivada da lei de Ohm, só para vocês entenderem. Então vamos lá. O que eu vou usar? É a potência, a corrente e a tensão. Não vou usar a resistência. Então digamos que a potência aqui para calcular o disjuntor ideal. Vamos lá, vou dar um exemplo. Eu estou com um circuito de, vamos lá, 1000, não, vou botar uma potência maior, óbvio, de 10.000 watts, certo?
Pode ser um circuito de uma sala aí que eu estou projetando que tem várias tomadas, não sei a quantidade. Só sei que a soma das tomadas deu 10.000 watts, tá? Projetado. Aí o que eu vou fazer? Vou jogar aqui o cálculo aqui da... Isso aqui é a potência máxima, viu, pessoal? Do seu circuito que você está projetando. Então vamos lá. O I, você não tem a corrente, né? Mas você tem a potência. Tensão você tem, né? Instalação residencial, predial, a tensão da rede, no nosso caso aqui é 220. Certo? E aí é só fazer o cálculo. Qual vai ser a corrente aqui no caso? Vamos fazer aqui o cálculo. Aí. (45,45 ampere). Bom, essa corrente é muito alta, né, pessoal? Eu dei só um exemplo aqui, eu nem pensei muito a respeito. Mas o que você vai fazer, tá? Para qualquer coisa, independente de ser predial ou não, você vai atrás de um disjuntor, né? Que, né, no caso, suporte mais que essa corrente. Você não vai botar um disjuntor, no caso, ó, de 10 ampere. Você não vai botar um disjuntor de 20 ampere, tá? Isso aqui está fora da norma porque deu um valor maior que 20, né? Mas só um exemplo da equação, né? Então, no caso aqui, eu vou procurar um disjuntor de 50 ampere, tá? Que existe, tá? Não é muito comum, mas existe. Em instalação residencial. Quer dizer, pode ser comum se a gente estiver usando, por exemplo, uma tomada de uso específico, né? Digamos que eu estou usando um equipamento, enfim, um equipamento de 10.000 watts é bem, é bem complicado, mas digamos que eu estou usando, né, na minha residência, aí eu consigo projetar um circuito específico para essa tomada, né, que eu vou usar um disjuntor aqui, ó, de 50 watts. Observem como existe, né? Ok? E nesse caso é curva C, mas aí você tem que ver a característica do seu dispositivo para dizer se é D ou não, tá? Mas existe, ó. Tá ok? Monopolar, porque você só conecta uma das fiações, é fase ou neutro. E pronto, isso aqui foi um cálculo que eu fiz, tá? Mas geralmente não é tudo isso, né? Por exemplo, um circuito de iluminação dificilmente passa de 600, né? Aí você faz para um circuito de iluminação aqui, por exemplo, de 600 no máximo que existe. Hoje em dia até menos, né, pessoal? Com as tomadas de LED, a potência de iluminação está cada vez menor. Talvez até essa norma mude com o tempo. Essa norma foi criada na época que o que dominava era as LEDs, né? Era as tomadas incandescentes, as lâmpadas incandescentes. Aqui, ó, fiz um cálculo para uma potência de iluminação de 600 volt-ampere, por exemplo. Então, no caso, deu 2,72 ampere, tá? Então, a corrente aqui deu 2,72. Aí, professor, eu vou procurar um disjuntor de 3 ampere. Não, você vai pela norma que você vai achar o disjuntor de 10 ampere, que é o ideal para esse caso, tá? Então, o disjuntor que eu vou usar aqui, né? Se a gente observar a norma que a gente viu anteriormente, ó. Iluminação não deve ser superior a 10 ampere. Normalmente a gente usa 10 ampere. Até porque se você quiser fazer expansões na iluminação, você vai conseguir, tá? Beleza? Deu para entender o cálculo aqui, pessoal? É muito simples. É só você substituir a potência e a tensão. Beleza? Então vamos prosseguir, né? E, né, para finalizar a aula de hoje, gostaria muito de falar sobre esse dispositivo. Espero que dê tempo, pelo menos para iniciar. Que é um dispositivo que hoje em dia está sendo utilizado muito. É um dispositivo que salva vidas, né? Digamos assim, que é o disjuntor DR. Tá? Você utiliza junto com o disjuntor normal, né, pessoal? Mas ele tem uma função especial, que ele é um dispositivo de proteção que faz parte do circuito elétrico, e a função dele é detectar fuga de corrente, tá? Para você melhorar a sua instalação, para evitar custos desnecessários e
desarma também o circuito, como disjuntor. Só que no caso típico de fuga de corrente são curto-circuito. Então, se houver um curto-circuito, você vai ter fuga de corrente. Fuga para o terra, ou seja, é um cabo desencapado em contato com terra, né, pessoal da residência. Ou choque elétrico. Essa é a questão aqui que hoje em dia está muito sendo estudado e muito sendo aplicado, que é evitar, né, para quem não sabe, existe um dispositivo que evita você tomar um choque, que é o DR, tá? Que é o dispositivo diferencial residual, tá? E ele detecta o que? A fuga de corrente. Pessoal, se você está em um ambiente, né, que passa 10 amperes, por exemplo, digamos que tem um circuito que está consumindo 10 amperes. Quando ocorre um choque elétrico, você vai ter uma anomalia na corrente. Coisa bem pouca, mas você vai ter. Então, digamos que tem 10 amperes, aí quando você toma o choque, cai para 9,98 amperes. Rapidamente, né? O disjuntor DR é o dispositivo que detecta essa variação bem rápido, coisa de milissegundos. Detecta e já rompe a energia para evitar, né? Porque, por exemplo, nesse caso aqui, ele detectou que houve uma fuga de corrente, bem pouca, né? Mas já é o suficiente para ter um choque elétrico, ou então outra coisa, né? Ele detecta essa anomalia e já rompe, tá? Esse é um dispositivo muito bem projetado, tá? Tem que ser muito bem projetado. Geralmente é pelo engenheiro, certo? E, né, no caso, por que tem que ser bem projetado? Porque se não for bem projetado, seu circuito sempre vai romper por algum motivo besta, né? Então você está lá num circuito de uma sala, você está usando o computador e de repente rompe o circuito. Você perde energia nesse cômodo, né? Você perde energia nesse cômodo. Então, né, provavelmente, e se não tiver nada demais, provavelmente é porque ele foi mal dimensionado, tá? Mas se ele for bem dimensionado, ele vai atuar corretamente. Isso aqui é muito bom, né? Muito utilizado nos outros países. Aqui no Brasil ainda está engatinhando essa parte, tá? E aqui o funcionamento, como eu falei para vocês, né, do disjuntor DR. Aqui eu coloquei um gráfico bacana aqui para vocês. Esse assunto eu gosto porque eu acho que é um assunto que vocês talvez não tenham visto, né? É um assunto mais novo. Então, olha o que acontece com esse dispositivo. Aqui a gente tem, por exemplo, aqui eu estou colocando como se fosse a alimentação da residência, tá? Fase neutra, tá? Esse aqui é o DR, né? Não, desculpa, esse aqui é o disjuntor, né? Porque o DR ele vai junto com o disjuntor, tá? Então esse aqui é o disjuntor, tá? Vamos chamar de DI. E aqui é o DR, que é o disjuntor residual, né? O dispositivo residual, diferencial residual, que é o que a gente está estudando. Então você vai ter um disjuntor ainda, né? Só que o disjuntor ele não tem essa função de monitorar a corrente. Ele só sabe se a corrente está alta ou não, entendeu? E rompe. Só que agora ele vai para o DR junto com o disjuntor. Por isso que é pouco usado, né? Dá pra ver porque você está gastando mais, mais dinheiro, né, para fazer o seu circuito. Você está usando além de um disjuntor, um DR. E isso, pessoal, é para cada circuito. Se o seu circuito da sua casa tiver 5 cômodos, você vai ter 5 circuitos de tomada e 5 de iluminação. Então você vai ter 10 circuitos. Então imagina o preço, né? Que o DR não é barato. Mas eu considero que deve ser obrigatório em toda instalação nova. E hoje em dia é, né? Instalações novas. As antigas não tem obrigação de pôr. Então o que acontece? Observa que aqui está um ser humano, né? Por algum motivo ele tomou um choque nesse ponto aqui, ó. Tá fazendo algum serviço, não sei, por descuido. Você vai ver aqui, ó, nessa primeira linha aqui que está indo para o sistema, ó, tá 10 amperes. Ou seja, o DR ele pega a entrada. Qual vai ser a entrada? 10 amperes. Beleza, tá entrando 10 amperes no DR, vai sair 10 amperes para o circuito onde está a pessoa aqui, né? Observe, 10 amperes ela tá seguindo para o circuito final, tá? No circuito final tem uma pessoa ali levando um choque, né? Como, pessoal, um circuito elétrico ele vai de um ponto a outro,
você entra com 10 ampere, tá, o circuito final aqui tem um choque, ele já observa uma anomalia bem aqui, ó. Observe que está voltando para o DR 9,996 ampere. Então ele sai, ele entra com, não, digamos assim, vendo pelo ponto de vista do DR, ele está enviando 10 ampere para o circuito final e está recebendo 9,996 ampere. Ou seja, aconteceu uma diferença, tá, entre a corrente que no caso que é enviada e a corrente que é recebida. Deu para entender essa parte, pessoal? Foi uma diferença de 0,4 miliampere. Exatamente. É uma diferença bem pouca, tá? E observe para onde foi essa diferença, né? Aqui tá até errado, é 4 aqui, né? Tá como se fosse 6, 0,004 ampere, né? Isso aqui não é 6, viu, pessoal? Ó para onde foi essa corrente, Ronald. Ó o ser humano aqui, ó. Voltou, né, pro terra, né, pessoal? Daí que vem o choque elétrico, né? O choque elétrico vai passar uma corrente por você e vai pro terra, né? Então o DR ele consegue identificar que houve um desbalanceamento na corrente, tá? E ele consegue com isso, se estiver bem projetado, romper o circuito que está fazendo choque elétrico na pessoa, tá? A ideia é você romper esse circuito em coisa de milissegundos para ter o menor dano possível ao ser humano, tá? Então é um dispositivo muito interessante, tá, para ser estudado e aplicado. Hoje em dia não sei se está sendo muito. As instalações novas estão vindo com DR, mas as antigas tem muitas instalações antigas que não tem. Tanto é que tem muito caso de choque elétrico, né? Até hoje. Bom, mas é só para vocês verem que existe um dispositivo de proteção. Para quem não conhece, existe um dispositivo que protege você de levar um choque, por incrível que pareça, e não é muito aplicado. Mas é isso, pessoal. Já estou passando um pouco do nosso horário, né? E a gente vai terminar por aqui. Ok? Amanhã a gente continua falando sobre esse dispositivo. Então, até amanhã. Tá ok? Professor, rapidão. Pode falar. O senhor vai disponibilizar esse material hoje ou quando? Eu vou disponibilizar hoje. Tá ok? É que eu ainda estava finalizando ele um pouco, mas hoje eu já envio para vocês. Beleza? Ah, pessoal, e façam a lista. Eu não sei se já tá no prazo, né? A lista que eu mandei, a anterior. Acho que sim, né? Então, façam. Porque aí a gente já vai mandar uma outra. Eu acho que amanhã eu já vou passar uma outra lista com esse assunto aqui, beleza? Então é isso. Bom, pessoal, então até amanhã que a gente continua o assunto, tá ok? Então, bom dia a todos.